boa noite. Está no ar o Redação TV desta terça-feira, 8 de abril. A gente começa essa edição falando sobre um evento que tem impulsionado a inovação tecnológica e fortalecido o empreendedorismo aqui no estado. O South Summit Brasil começa amanhã e vai até o dia 11 em Porto Alegre. Uma oportunidade para unir boas ideias com investidores que buscam soluções em diversas áreas. A Preto no Branco é uma startup gaúcha que iniciou as atividades em 2020, em plena pandemia. O que era apenas um sonho de 3 jovens empreendedores se tornou uma realidade que vem transformando vidas. A empresa funciona no Polo Tecnológico da PUC, em Porto Alegre, e desenvolve mais de 100 projetos de inovação nas áreas da educação e segurança. O empreendedor que tem uma ideia e quer tirar essa ideia do papel, a gente auxilia ele em toda a construção e planejamento desse negócio de base tecnológica, mas também a gente tem uma vertical dentro desse núcleo de atendimento de empresas que é voltado a corporações. Então, por exemplo, hoje a gente atende a Honda, automatizando todo o processo logístico de uma fábrica de Manaus, que faz 9 mil motos por dia. E também tem o nosso braço que está se transformando no braço principal, que é um produto de segurança portuária que auxilia no combate ao narcotráfico em diferentes países, fazendo todo o controle de cargas e a análise e inspeção dessas cargas para auxiliar os países nessa questão do combate aí do transporte de materiais ilegais em portos. A Preto no Branco ficou entre as 50 startups escolhidas para participar da 4ª edição do South Summit, de um total de mais de 2.000 inscrições. A gente acredita que eventos como esse acabam trazendo muita visibilidade para um trabalho que é feito durante o ano inteiro. Então, constantemente a gente participa de eventos, de outras atividades, e o South Summit é quase que um mundo diferenciado de celebração, onde iniciativas como a nossa e essas outras iniciativas também, que são finalistas, vão estar ganhando um holofote um pouco diferente, tanto para captar investimento, como para fazer outras redes de contatos. O grande número de empresas interessadas em fazer parte do evento este ano evidenciam o potencial inovador do Rio Grande do Sul. Sob o ponto de vista da economia, é fundamental que a gente pense que a inovação ela pode ser desenvolvida nas grandes empresas, nas grandes organizações, através de pesquisa, desenvolvimento de novos produtos, mas principalmente como uma oportunidade para que as startups, as novas empresas, com negócios inovadores, disruptivos, novos serviços, novas formas de oferecer aquilo que a sociedade precisa, aquilo que o usuário está procurando, possa ser rapidamente escalável, possa ser rapidamente investido e transformado em uma solução econômica. A expectativa é de que a final da competição de startups do South Summit Brasil receba 24 mil visitantes, 1.000 investidores e 150 fundos de investimento. E nem sempre as soluções envolvem grandes tecnologias. No caso do Aeroporto Salgado Filho, por exemplo, desde o final do ano passado, a Fraport, empresa responsável pela administração do terminal, utiliza falcões para combater a presença de aves no espaço aéreo. O objetivo é impedir o chamado Bird Strike, a colisão de pássaros com as aeronaves. Conforme o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o número de colisões nos aeroportos brasileiros praticamente dobrou em uma década. Foram mais de 20 mil casos entre 2011 e 2020. E a estimativa é de que apenas 31% dos incidentes sejam reportados oficialmente. Para garantir a segurança operacional durante pousos e decolagens na pista do Salgado Filho, a concessionária do aeroporto passou a utilizar falcões treinados para espantar a fauna local. A Fraport, pensando na segurança dos voos, que é o objetivo nosso, manter o aeroporto seguro, nós trouxemos aqui para o aeroporto, desde 2024, as atividades de falcoaria. O objetivo dela maior é tornar realmente o aeroporto um local não agradável para a fauna. Fazer com que a área de manobras, que está muito voltado para a área de pista, de pouso e decolagem, seja uma área bem agressiva para a fauna. Com isso a gente consegue trazer os nossos níveis de colisão para níveis aceitáveis. Porque querendo ou não, no aeroporto sempre vai existir fauna, tá? E essa convivência ela tem que ser harmoniosa entre o administrador do aeroporto e a fauna existente. Um levantamento da empresa revela que entre junho e setembro do ano passado, quase 550 animais foram retirados do espaço aéreo do Salgado Filho e transportados para áreas seguras. Atualmente, 4 gaviões e 1 falcão são utilizados para afugentar outras aves que sobrevoam o aeroporto.
O serviço foi contratado porque, com a redução do tráfego aéreo durante o período da enchente, muitos pássaros voltaram às proximidades da pista. A atuação das aves ocorre na área operacional do aeroporto. As aves, elas fazem um voo de afugentamento ou captura dos animais, né? E no momento da captura, a ave de rapina prende a presa no chão e aguarda a chegada do falcoeiro. Chegando até a ave, o falcoeiro vai oferecer uma recompensa para ela, que é o alimento dela, e ela vai entender que ela pode soltar aquela presa e pegar a recompensa dela. Para ajudar a evitar qualquer machucado, nós utilizamos na ponta das garras das aves de rapina umas miçangas, que vai fazer com que seja mais difícil ela perfurar alguma ave que aí porventura seja capturada. Aqui no aeroporto a gente tem captura de quero-quero, que é a principal espécie que ocorre aqui na área do aeroporto. Temos também capturas de carcará, captura de maçarico, saracura. E essas aves todas vêm aqui para a base da radar, que é dentro do aeroporto, passam por uma avaliação médico-veterinária, permanecem aqui no máximo 2 dias e a equipe da Fraport pega essas aves e leva para uma área de soltura que fica em torno de 120 quilômetros distante aqui do aeroporto, que é uma área devidamente autorizada pelo órgão ambiental para que seja realizada essa soltura. Muito interessante. E agora outra curiosidade. Após analisar imagens divulgadas esta semana de um radar meteorológico de Porto Alegre, a Metsul Meteorologia confirmou hoje que a capital foi atingida por uma microexplosão atmosférica no temporal que assustou os moradores dia 31 de março. Vídeos que circulam pela internet mostram o que a Metsul descreve como uma violenta corrente de vento descendente acompanhada por uma tempestade severa. Uma tromba d'água, espécie de tornado, se formou sobre o Guaíba, deixando as águas revoltas e com ondas que mais pareciam de mar. Este caminhão que trafegava sobre a nova ponte do Guaíba não resistiu à força dos ventos, acabou tombando. As rajadas registradas no aeroporto Salgado Filho chegaram a 111 km por hora, mas considerando os registros visuais e a extensão dos danos, a Metsul estima que a velocidade do vento tenha alcançado de 120 a 130 km por hora. Impressionante as imagens, né? E o que esperar do tempo amanhã? A previsão indica que a instabilidade segue predominando no estado. Inclusive, a Defesa Civil Estadual emitiu alerta vermelho para o risco de chuva volumosa no litoral e na Costa Doce. Veja os detalhes no mapa. Um sistema de baixa pressão continua atuando sobre o Rio Grande do Sul e quase todas as regiões ainda podem ter pancadas de chuva nesta quarta-feira. Elas devem ser mais intensas no litoral, onde os volumes podem passar dos 100 milímetros. Há risco de alagamentos. Mas o dia também vai ter períodos de sol. O tempo firma e fica parcialmente nublado apenas nas Missões e no norte. Já as temperaturas permanecem amenas. Na capital, oscilação entre 17 e 25 graus. Os termômetros vão dos 16 aos 23 em Frederico Westphalen. E em Santa Rosa, mínima de 15 e máxima de 22 graus. E agora a gente muda de assunto para falar de turismo, porque o Rio Grande do Sul ganhou neste fim de semana uma nova atração. Eu estou falando do Complexo do Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari, que começou a receber visitas nesta terça-feira. O monumento é mais alto que o Cristo Carioca, com um pedestal chega a 43,5 metros de altura, e o complexo conta com santuário, praça de alimentação, elevador para acesso ao coração da estátua e uma capela. Até o dia 4 de maio, uma programação especial marca o período de inauguração. A expectativa é atrair 100 mil visitantes em 16 dias. Quem traz mais informações é o prefeito de Encantado, Jonas Calvi. Prefeito, desde já muito obrigada por nos atender na noite de hoje. Como é que está sendo, então, esse período de inauguração, o primeiro dia de visitas, apesar do tempo chuvoso hoje, e também a recepção das pessoas que foram até lá? Boa noite. Prefeito, seu áudio, não estamos conseguindo lhe ouvir no momento. Boa noite. Agora sim. É um prazer conversar com todos vocês e ainda mais conversar e contar um pouco do nosso Cristo, né? O Cristo Protetor, que ele está sim, está aqui em Encantado, mas ele é o Cristo gaúcho, né?
E nós tivemos aí uma intensa programação no final de semana, começamos no sábado, com uma programação recebendo as pessoas que fizeram as suas doações para que nós pudéssemos fazer a construção do complexo, né? Porque o Complexo do Cristo tem a estátua, assim, tem um monumento, mas tem todo outros atrativos, né? Tem a capela, tem o Monte das Oliveiras, né? Tem o coração, né? Que tem o elevador, como tu bem se colocaste, que temos o elevador que sobe até o coração do Cristo, e aí quando abre a porta do elevador, a gente tem essa emoção de estar no coração, né? E ver toda a beleza do Vale Taquari. Sem dúvida, um grande diferencial. E é importante destacar também outro diferencial, que é o fato de a estátua ter sido erguida com recursos privados, muitas doações da comunidade, né? Agora a expectativa é de que ela ajude Encantado a se recuperar depois das enchentes. Como é que deve impulsionar a economia? Já temos alguns números que indicam que sim, está ajudando, certo? Ela impulsionou, né? O complexo Cristo Protetor já impulsionou muito a economia. Nós tínhamos uma média de 120, 130 empresas, né, CNPJs, que eram abertos por ano no município de Encantado. E depois do Cristo, a nossa média passou para 270, 280 CNPJs. Então, ela aumentou, e aumentou consideravelmente todos o contexto do turismo, né? Porque a gente diz que o Cristo vai desenvolver o turismo, mas ele desenvolve muito mais do que somente o turismo, né? Então a gente tem toda essa construção, sim, sem recursos públicos no complexo do Cristo Protetor, né? Mas, claro, nós tivemos aí uma parceria muito grande entre o governo do estado e o próprio município para a construção de asfalto e outros acessos para que nós pudéssemos dar condições para que as pessoas visitassem o nosso Cristo. Todo o acesso, o entorno aí também com investimentos públicos, claro. E como é que está a estrutura da rede hoteleira? Hoje a cidade tem condições de receber essa demanda que se espera ampliada para os próximos dias, a partir de agora, com a atração? Nós não tínhamos em Encantado o restaurante que abria nos finais de semana, para se vocês terem uma ideia do quanto que mudou o nosso município, né? Então, a rede hoteleira, com certeza, a existente hoje no nosso município, ela não dá conta de toda essa demanda que nós temos. Mas nós temos muitos empresários já focados para que possam haver outros empreendimentos. E os nossos empreendimentos aqui da nossa rede hoteleira também já estão se modernizando para atender, pelo menos nesse primeiro momento, as pessoas que estão vindo nos visitar. E tem programação especial até o dia 4 de maio? Quais são os principais diferenciais? Fazer um convite, então, para que as pessoas possam fazer um passeio e até lá conhecer, né? E destacando o horário que fica aberto a partir das 9 da manhã, né? A partir das 9 da manhã, nós temos, então, aberto todo o Complexo do Cristo Protetor, fazer esse convite especial para que todos venham conhecer o nosso Cristo, porque, sim, ele é o maior Cristo, né? Maior que o Cristo Redentor, a gente não discute mais isso, né? Porque ele é o nosso Cristo gaúcho, ele é maior que o Cristo carioca, mas ele não é só um monumento de concreto, tá? Ele tem muita fé, tem muita devoção, tem muita gratidão, porque o Cristo foi começado a sua construção lá na pandemia. E depois, nesses eventos climáticos que nós tivemos lá em 23, né, de setembro, novembro de 2023, que a nossa região, o Vale do Taquari, começou lá ainda em setembro de 2023, depois aí terminamos, né, com maio de 2024, mas o Cristo sempre esteve lá. A nossa comunidade sempre ajudou na construção do Cristo. E esse momento também para fazer esse convite para que todos vão lá conhecer e que para nós também possamos aí receber todos vocês e também agradecer por tudo que estão fazendo pela divulgação, mas também pela construção do nosso Cristo. Muito bem, de terça a domingo, além de feriados nacionais, então das 9 da manhã até as 5 horas da tarde, vocês podem, né, o público pode aproveitar para conhecer o Cristo Protetor de Encantado, símbolo também de resiliência, como vocês destacam, né, resiliência e esperança para essa região tão afetada pelas enchentes no ano passado. Prefeito de Encantado, Jonas Calvi, muito obrigada pela sua entrevista e uma boa noite. Obrigado, boa noite a todos. E assim encerramos o Redação TVE de hoje. A seguir, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. E a gente volta amanhã, 6:45. Muito obrigada pela companhia. Boa noite e até lá. Tchau, tchau.